Professor, assista esse vídeo até o final para conhecer um pouco mais sobre o componente curricular pesquisa e intervenção. Qual é a premissa da pesquisa e intervenção? Trata-se de um componente curricular que tem como premissa a pluralidade de conhecimento. Professores das 4 áreas de conhecimento estarão aptos a trabalhar com este componente curricular, que se desenvolverá a partir de uma escuta com os estudantes. Pesquisa e intervenção está inserido nos itinerários formativos do componente curricular aprofundamento nas áreas de conhecimento, na parte diversificada do currículo. Possibilita a autonomia dos estudantes quanto à escolha dos temas transversais que serão desenvolvidos em sala de aula, pertencentes ao seu contexto social. Habilidades dos itinerários formativos associados às competências gerais da BNCC. Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências, com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias digitais. Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, opiniões e argumentos por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando valores universais como liberdade, democracia, justiça social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade. Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos. As metodologias pedagógicas a serem desenvolvidas pelo professor do componente curricular pesquisa e intervenção contribuem para que o educando consiga, ao longo do desenvolvimento, levantar e testar hipóteses sobre temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e ou cultural, como bem dimensionado pelo currículo referência de Minas Gerais dentro das habilidades específicas dos itinerários formativos. O levantamento de hipóteses pode ser no âmbito local, regional, nacional e ou global, almejando contextualizar os conhecimentos em sua realidade e fazendo uso de procedimentos e linguagens de acordo com investigações científicas. Espera-se que o desenvolvimento da pesquisa e intervenção, após a realização da escolha do tema pela turma, auxilie para a compreensão da realidade e na implementação da intervenção. Pesquisa e intervenção tem como objetivos fomentar no estudante uma visão crítica acerca da sua realidade social por meio da criação de projetos de pesquisa que procurem direcionar a turma a encontrar possíveis soluções práticas para os problemas levantados, sempre partindo de pressupostos básicos de metodologias de pesquisa, levantamento de dados e análises. Outros objetivos são fomentar o protagonismo, o livre debate, a motivação para a participação cidadã efetiva e o interesse pela pesquisa científica, viabilizar espaço para problematização coletiva, bem como treinar a prática e potencializar a geração de um pensamento-educação. Ao incentivar o protagonismo do aluno e estimular o interesse pela pesquisa científica, almeja-se uma formação crítica e contextualizada. Para a atuação do professor na abordagem pedagógica, é importante ressaltar que será necessário a motivação para que os estudantes desenvolvam um projeto de pesquisa que faça sentido para eles, baseado em critérios científicos, como escolha dos temas, identificação do que já foi publicado sobre esse tema, justificativa da escolha, formulação do problema, determinação dos objetivos, definição da metodologia, avaliação das atividades e organização e logística das aulas.
No planejamento da aula do componente curricular pesquisa e intervenção, o professor precisa contemplar cada uma dessas etapas sem se esquecer do fechamento, da avaliação e da intervenção que deve ser aplicada. Como o professor de pesquisa e intervenção fará as escolhas dos temas para um projeto de pesquisa, o professor deverá estabelecer um diálogo com os estudantes de forma a identificar os temas que são de interesse da turma. A escolha dos temas pode abranger temas que são passíveis de discussão no ambiente escolar, na comunidade ou até mesmo temas mais amplos que envolvam a sociedade em nível local, nacional ou global. O tema a ser trabalhado deve ser a proposta que a maioria da turma decidir. Partindo da escolha do tema e das metodologias escolhidas pelo professor, seguindo o cronograma, deverão ser escolhidas datas para a culminância do projeto. Sugerimos alguns temas que podem ser trabalhados pelo professor de pesquisa e intervenção: sociedade e suas tecnologias, saúde mental e direitos humanos, mídias, redes e ética na contemporaneidade, formação e constituição da sociedade, economia, saúde, ciência e tecnologia, multiculturalismo, meio ambiente, cidadania e civismo. Professor, você pode escolher outros temas de acordo com a necessidade e o desejo da sua turma. Um dos passos do desenvolvimento da pesquisa é a identificação do que já existe de publicação sobre o tema de pesquisa escolhido pelos estudantes. O professor deve incentivar essa pesquisa, levando em consideração a capacidade interpretativa do estudante, tendo em vista que o levantamento seja feito com apoio e orientação do professor, mas sempre estimulando o protagonismo dos estudantes. Esses devem ser incentivados a buscar materiais, textos, reportagens, artigos e publicações acerca da temática em questão. E a justificativa do tema? O professor deverá orientar os estudantes na justificativa da escolha do tema. É importante considerar que eles devem refletir cuidadosamente sobre o tema e observar as razões que os levaram a trabalhar neste assunto. É preciso tecer argumentos que mostram ao leitor os benefícios e as razões para apresentar o trabalho no tema escolhido. O estudante deve perguntar a si mesmo se o tema é relevante e, em caso afirmativo, perguntar o porquê. Outras perguntas que devem ser feitas aos estudantes são: quais são os aspectos positivos da abordagem proposta? Que vantagens e benefícios você acha que sua pesquisa trará? A justificativa deverá convencer quem estiver lendo o projeto sobre a importância e relevância da pesquisa proposta. O professor de pesquisa e intervenção deve orientar o estudante que ele deverá fazer uma reflexão sobre as dificuldades existentes antes de desenvolver um projeto de intervenção. É a formulação do problema. O projeto começa com um diagnóstico prévio dos problemas, que são os obstáculos a serem superados por meio da pesquisa e intervenção. Um problema deve ser claro e preciso. Todos os conceitos e termos usados em sua enunciação não podem causar ambiguidades ou dúvidas. Empírico, ou seja, observável na realidade social do seu contexto de atuação através de técnicas e métodos apropriados. Delimitado. Deve-se dar um limite para o tema da pesquisa, especificando-o. Passível de solução. É necessário que haja maneira de produzir uma solução para o problema, dentro de critérios metodológicos e de cientificidade. O professor deve orientar os estudantes na determinação dos objetivos da pesquisa. Os objetivos dizem o que fazer e estão diretamente relacionados à estratégia do método. Nessa etapa, o estudante considera suas intenções ao propor o tema,
devendo resumir o que pretende alcançar por meio da pesquisa. Os objetivos devem estar alinhados com a justificativa e o problema proposto. O objetivo geral deve indicar o que a intervenção proposta deve alcançar. Constitui a ação conducente ao trabalho do problema identificado na questão em torno de 4 eixos: diagnosticar a causa do problema identificado, desenvolver uma solução adequada ao problema, interpretar as ações recomendadas, monitorar e avaliar a eficácia da implementação. Objetivos específicos correspondem aos resultados específicos que o projeto pretende alcançar e contribuir para a realização do objetivo geral. Geralmente, são frases completas, porém curtas. Qual é a definição de metodologia? É um conjunto de métodos, técnicas e processos usados para resolver o problema apresentado. Tem que considerar os objetivos a serem alcançados. Na metodologia, podem ser abordados os seguintes critérios, mas não necessariamente todos: métodos para atingir os objetivos propostos, tipos de buscas, campos de estudo, critérios de amostragem, ferramentas e procedimentos de coleta de dados, procedimentos de tabulação de dados, procedimentos, estratégias para obter recursos de informação. Alguns exemplos de metodologia são procedimentos teóricos, estudos experimentais, pesquisa contextual, entrevista, dentre outros. O que é necessário para os procedimentos na definição da metodologia? Para os procedimentos, é necessária a coleta de dados. Nessa etapa, o professor deverá orientar os estudantes a realizar o levantamento de informações para desenvolver a pesquisa a partir da temática e da metodologia escolhida. A partir da coleta de dados, se faz necessária a organização das informações levantadas por meio de tabulações, gráficos, relatórios, com o intuito de registrar o que foi pesquisado para que sejam tomadas decisões assertivas que contribuam para o relatório final. A pesquisa terminou. E agora? Após toda a estruturação da pesquisa e coleta de dados, os estudantes, sob orientação do professor, deverão pontuar suas conclusões e análises a partir dos resultados obtidos. E, em seguida, para a ampliação do trabalho e pensando na necessidade de educar para a participação social ativa e efetiva, os estudantes deverão elaborar uma proposta de intervenção para o tema desenvolvido. Esta proposta deve ser amplamente discutida e sairá de uma construção coletiva, onde todos os estudantes da turma, em debate construtivo, deverão opinar. Os resultados dos projetos deverão ser compartilhados com toda a comunidade escolar nos momentos de conclusão destes trabalhos. Professor, é muito importante lembrar, além da pesquisa, precisa ter a intervenção. O que será feito com relação ao problema escolhido? Qual intervenção será realizada? Tendo como base a interdisciplinaridade e as novas propostas metodológicas aplicadas, é imprescindível refletir sobre a avaliação do componente curricular pesquisa-intervenção, tendo como pressuposto as diretrizes dos eixos formativos. A lista de possibilidades para avaliar o estudante é muito extensa. Como sugestões de realização desta avaliação, temos relatório descritivo, debate, rodas de conversa, apresentação de seminários, feiras e exposições, palestras, excursões, visitas guiadas. Professor, a avaliação da pesquisa e intervenção é uma etapa muito importante e pode ser um momento de aprendizagem para o estudante. Use sua criatividade. No Manual das Atividades Integradoras, você encontrará exemplos de projetos exitosos que
que foram desenvolvidos em escolas de ensino médio de tempo integral da Rede Estadual de Minas Gerais. Na descrição desse vídeo no YouTube estará disponível o link para acesso a esse manual e a materiais complementares para o planejamento do componente curricular Pesquisa e Intervenção. Boas aulas!